A vida inteira sempre fui eu e minha mãe. E, de repente, passou um tempo em que o meu suposto pai apareceu. E ele queria me levar com ele e tal, e eu fiquei encantada, né? Porque eu nunca tinha recebido amor de pai, então quando eu vi, eu fiquei enlouquecida. Só que minha mãe não deixou eu ir. E eu fiquei muito brava com ela, porque como assim? E ela começou a me explicar que o motivo pelo qual eles tinham separado na época é porque ele agredia ela e que não tinha como me deixar, porque ele nunca quis vir atrás de mim, de repente ele aparece e vai me levar, que não tinha como, que ela não autorizava. E eu fiquei pé da vida com a minha mãe. Tipo assim, não interessa se ele brigava com ela, se ele agredia ela, era ela, não era eu. Eu sou filha, independente de qualquer coisa, ele é o meu pai e ele veio atrás de mim. Então, na hora, eu não conseguia diferenciar, assimilar o que minha mãe estava querendo dizer. Eu só queria realizar a minha vontade. Enfim, a minha mãe não deixou. O tempo foi passando, os anos foram passando e quando eu fiz 12 anos de idade, ela acabou deixando eu ir morar com meu pai. Entre uma discussão e outra que às vezes a gente tinha e eu fiquei muito feliz. Cheguei lá na casa do meu pai. Eu vou contar bem brevemente porque é uma parte que eu prefiro não lembrar. Mas com uma semana morando com meu pai, os abusos começaram. E era uma coisa que eu não tinha reação, não tinha controle. Não estava preparada psicologicamente para passar por isso. Acho que ninguém nunca vai estar preparado para passar por isso. E acabou que eu não suportei, não aguentei. Era minha pré-adolescência, 12 anos de idade, ela estava sendo explorada pelo meu suposto pai. E foi quando eu decidi voltar para casa da minha mãe, o que não mudou muita coisa, porque minha mãe estava com o meu padrasto. E muitas coisas que eu já tinha aberto os meus olhos e estava esperta porque aconteceu na casa do meu pai, eu fiquei esperta lá em casa. Meu padrasto começou a querer me vigiar no banho, ele passava, tocava nas minhas partes, ele brincava comigo e eu odiava isso. Teve um dia que eu tava tomando banho e eu gritei, mãe! E quando a minha mãe veio, ele fingiu que estava procurando controle. Então, eu sofri muito dentro desse ambiente, sempre fui muito dona do meu nariz, sempre, sabe, me achei muito madura pra minha idade, as pessoas costumavam falar isso pra mim. E eu tava com 13 anos de idade, quando eu tava na escola e me apaixonei por um boyzinho. Ele tinha 15, era muito gatinho e me deu amor, atenção, carinho. Acho que era tudo que eu precisava e que eu queria, né? Até porque eu nunca tive uma figura paterna dentro de casa pra me dar isso. E ele se declarou pra mim e eu fiquei encantada. Acho que toda mulher ama, né? Essa declaração de alguém que você gosta. E ele me pediu um noivado e tipo... Como assim noivado, sabe? Eu só tinha 13 anos, ele tinha 15, mas mesmo assim... A minha mãe liberou e deixou, e eu fui morar na casa da mãe dele. E logo em seguida, pouco tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, foi um baque pra mim descobrir que estava grávida. E tudo mudou. Ele começou a ficar frio, distante, saía de casa, não voltava, não dormia em casa, era uma bagunça. E aí eu descobri que ele já tinha 3 filhos, no caso o meu é o terceiro, né? Com 3 mulheres diferentes. E ele era casado com uma mulher de 20 anos. E tipo, nossa, eu fiquei muito arrasada, fiquei muito abalada com tudo isso, eu não tinha pra onde ir. A minha mãe não me deu nenhum suporte, ela não quis saber de mim, eu já tava com 14 anos. E quem me ajudou foi a mãe dele. Me deu amor, carinho, falou pra não preocupar, pra cuidar, que ia cuidar de mim, do meu filho, que ia dar todo o suporte necessário. Eu já estava com 14, ele já estava com 17 anos de idade, um irresponsável, porque 17 anos de idade é pra estar começando a vida, né, pra estar com 3 filhos com mulher diferente, então ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem nada. E, enfim, o tempo foi passando, como a gente não tinha nada, eu acabei conhecendo uma outra pessoa, no qual ele me viu, uma menina novinha, com uma criança, uma oportunidade perfeita de criar uma família, constituir uma família, e fazer as coisas dar certo e me valorizar, porque querendo ou não, eu depois que virei mãe tive que aprender a ser mulher e a me cuidar e a valorizar a família. E foi assim. Hoje, graças a Deus, eu tô com uma pessoa que me ama, que me respeita, que gosta muito de mim, que me valoriza muito. E o pai da minha filha corre atrás de mim até hoje. Vive vindo atrás, querendo chance, mas sério, eu não sinto nada, não quero nada. Quero fazer completamente diferente do que minha mãe fez comigo também. Quero estar sempre alertando a minha filha, quero sempre conversar com ela para não cair em tentação e não deixar com que isso aconteça. Acho que o maior exemplo dessa história que eu tenho é de maternidade, né? Minha mãe tentou abrir os meus olhos e mesmo assim eu briguei com a minha mãe, eu não quis respeitar a opinião dela quanto ao meu pai, eu quis ter minha própria experiência e se ela apanhou,
na cara, eu apanhei muito mais porque eu apanhei na alma do meu pai. Então foi uma coisa muito dolorosa. Minha filha hoje, do mesmo jeito que eu, também não tem pai. E eu não sei se ele é a pessoa ideal para estar próximo dela. Não tenho confiança porque ele não tem responsabilidade. Então, sabe-se lá o que ele pode fazer com o meu filho. E o homem que eu tenho dentro de casa, além de ser um excelente marido, é um excelente de pai. Ele é uma figura que eu gostaria que tivesse tido desde a minha infância e não tive, né? E quando eu tive foi para me magoar e me machucar. Mas eu acredito que eu tô tendo a oportunidade perfeita de fazer tudo diferente, né? De não repetir o ciclo e de trilhar por um caminho de luz, um caminho de sabedoria, mesmo vários outros caminhos me chamando, sendo fácil para eu ir. Eu não vou porque eu busco ter sabedoria e discernimento para poder guiar a minha filha e a minha família. Bom, eu já namoro tem uns 5 anos e eu e meu namorado, nós nos noivamos. A gente tá montando a nossa casinha, comprando tudo de pouquinho a pouquinho para logo, logo nós nos casarmos. A gente se conheceu na escola. Ele tinha 17 e eu tinha 15. Hoje eu tenho 20 e ele tem 23. E a gente é muito fechamento um do outro. A gente sempre curtiu a vida juntos, aproveitou, curtiu assim, festas de 15 anos, casamento, formaturas, essas festas. Porque festa normal, farra, bebedeira, a gente não curte. É uma coisa que eu e ele não gostamos mesmo, sabe? Já inclusive fiquei com vergonha várias vezes de tipo, nunca ter ido pra um rolê pra beber, entornar o caneco. Mas é uma coisa que a gente não viveu e tá tudo bem, sabe? É o meu jeito. O que acontece é que, como a gente sempre foi muito fechamento um com o outro, chegou agora, eu tô sentindo nosso casamento meio frio. Ah, mas como assim meio frio? Tipo, eu não sinto mais vontade de fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu fico meio fria, não tenho vontade de ter relação. E é um dos motivos que a gente briga, porque ele quer ficar, ele quer, né? E eu não quero. Às vezes eu tenho alguns surtos, eu choro e ele tá sempre lá pra me apoiar. Ele tá sempre aqui por mim e para mim, sabe? Me dando todo o suporte necessário e eu acho isso muito legal. Tem um rapaz no meu trabalho que ele é muito bonito. Sempre foi muito bonito. E ele sempre ficou me olhando, sabe? Eu sempre fiquei na minha. Até que uma vez, tem uma menina lá, que a gente chama ela de marmiteira, porque todos os homens pegam ela pega todo mundo e tá tudo bem. E aí, teve um dia que ela tava na fim dele, tá? E pediu pra eu saber o nome dele, né? E eu saí do meu setor, fui lá no setor, descobri o nome dele e voltei. E aí eu voltei, falei pra ela, tal, e a galera começou a falar assim que ele não estava interessado na minha amiga, que ele estava interessado em mim, que ele era apaixonadinho, que toda vez ele ficava comentando, brincando, falando de mim, tocando no meu nome. E o que eu nunca dei muita bola pra ele, nunca nem olhei na cara dele, pra ser sincera. E aí eu também não dava essa audácia, sempre fui muito certa com as minhas coisas. Então, passou mais ou menos uns 3 meses e eu comecei a olhar pra ele de um jeito diferente. Eu não sei se é de tanto eu ficar pensativa, de eu sentir alguém, aquele friozinho na barriga quando eu vejo, sorriso, sabe? Ele me faz sentir uma coisa diferente, é uma coisa boa demais, aquela coisa, aquele sentimento de adolescente. Mas também me traz uma coisa ruim, porque eu sou casada, eu sei que esse sentimento não é certo de eu receber. Mas enfim, acabei na minha, super na minha, não dou nenhum tipo de moral. E todas as vezes que a gente passa um pelo outro no trabalho, a gente abaixa a cabeça, temos muito respeito um com o outro. E tem dias que o meu coração fica doendo, sabe? Porque eu fico pensando na gente, eu fico desejando ele, eu queria sair com ele, eu queria beijar, queria me divertir, queria tomar um drink, não sei, eu queria sair com ele, sabe? Eu queria muito fazer isso, mas eu sei que eu não posso porque eu sou noiva. E também teve um dia que eu fiquei com muita raiva dele, porque eles saíram do trabalho e eles foram pro barzinho. E ele ficou com essa amiga marmita, né? Tipo, dos amigos, a galera disse que ele só ficou de beijo, que ele não teve nada. Outras pessoas disseram que realmente eles só se beijaram e ele nem tava tão afim assim, que ele é diferente e tal. Os amigos dele ficam falando que ele é muito boba, que ele é trouxa, que ele podia ter dormido com ela, aproveitado e tal. A galera fala que ele não é assim, não é só sobre ele ficar com ela, ele não é desse tipo de homem. Isso faz com que eu me sinta mais interessada por ele ainda. E eu já com esse sentimento sufocado na garganta, sem saber com quem falar, com quem desabafar, eu comentei com uma amiga da firma, que ela é casada e tal. Ela disse que me entende, porque ela já passou por isso, mas ela tirou de cabeça na hora. Mas se eu tivesse muita certeza do que eu queria, ela podia conseguir o contato dele pra mim. E eu disse que sim, e ela foi lá e conseguiu o contato dele e me mandou. Hoje eu tenho o contato dele no meu telefone e às vezes eu fico me segurando pra mim não mandar uma mensagem, sabe? Pra eu não falar, pra eu não... Nossa, porque passa muito pela minha cabeça em trair o meu noivo com ele.
sabe? E eu não sei se eu devo fazer isso, até porque muitas vezes eu penso em sair, me divertir e no máximo talvez dar um beijo, mas ficar de verdade, eu não tenho coragem de jeito nenhum. Então eu não sei o que eu tô sentindo, eu só sei que eu tô confusa. E eu não quero trocar uma vida inteira, uma história linda e incrível e fera igual a minha e do meu noivo, por uma história de momento. Até mais por uma pessoa que já tem defeitos que eu não gosto, como por exemplo, ele bebe, ele fuma, ele fica indo pra farra, o que tá tudo bem porque ele é solteiro, ele tem que se divertir mesmo, mas pega muito na minha cabeça. E hoje eu vim perguntar pra vocês a minha opinião, do que eu faço, se fosse vocês, o que vocês fariam? Vocês aproveitariam? Vocês tentariam? E detalhe, eu nunca consegui terminar com o meu noivo porque a gente não consegue ficar um sem o outro. A gente já brigou várias vezes, a gente já tentou terminar outras vezes, mas a gente acaba sempre voltando. Então eu não sei se esse é o certo, se é isso que eu quero. Tô muito confusa com o meu sentimento e talvez, quem sabe, vocês podem me ajudar nos comentários. Essa história aconteceu há alguns meses atrás. Eu sou casada e a irmã do meu marido também é casada. Só que o marido dela, ele sempre foi um cara de sair, ficar indo pras festas, chegar de madrugada, curtir, comentar foto de outras mulheres. Eu sempre fiquei muito incomodada com isso, apesar de eu não ter nada a ver com a vida dela. Eu sempre achei, que ela, tava cega, não tava vendo as coisas que ele tava fazendo, ela sempre deu essa liberdade. Eu nunca achei certo, mas enfim, acabei que tava conversando com meu marido sobre isso. E aí, eu virei pra ele e falei assim, o que você acha de eu criar um fake pra, só pra mostrar pra minha cunhada, sem ela saber que eu que tava por trás desse fake, pra ela ver quem era o marido dela. E aí, eu fui, criei o fake e mandei solicitação pra ele. E aí, ele aceitou. Na mesma hora que ele aceitou, ele já comentou na foto de perfil e já mandou uma mensagem no Messenger me pedindo o WhatsApp. Na hora eu fiquei tão passada, assim, tão pasma, que fácil. Nossa, ele é muito fácil, que eu fiquei sem reação. E aí, meu marido sabendo de tudo, falou pra eu não mexer com isso, pra eu parar, que não era legal, que eu não tinha nada a ver, pra não intrometer, que deixasse pra lá. E eu, como assim? É sua irmã, você tá vendo que seu cunhado tá traindo a sua irmã, você não vai avisar pra sua irmã, como assim? E eu indignada com isso. Meu marido mandou eu deixar quieto e eu fui e apaguei a mensagem que ele tinha me mandado, me pedindo o WhatsApp. Enfim, fiquei encucada a noite inteira pensando, não é possível, eu preciso ajudar minha cunhada precisa, minha cunhada é tão massa, minha cunhada é tão legal, ela é tão querida, eu gostava tanto dela que eu queria muito ajudar ela, sabe? Eu falei, não é possível, velho. Eu peguei e tive a brilhante ideia no outro dia de mandar mensagem pra ele, porque aí eu ia ter umas mensagens e aí eu ia tirar print, mandava pra ela e pronto, né? Aí eu comecei com a minha ideia. No outro dia, nós começamos a conversar. E aí a gente começou a conversar, começamos a nos falar. E um dia ele me convidou pra gente ir e se encontrar numa praça que tinha, numa praça de skate que tinha na cidade, que ele ia estar lá depois do torneio dele, né? E aí eu peguei pra querer, ter uma prova de que era ele mesmo que estava mandando a mensagem. Pensei o quê? Eu vou mandar uma foto minha e aí ele manda uma foto dele. E eu tive a brilhante ideia de pegar uma foto do Google de uma mulher com os peitos pra fora. Por que que eu pensei no peito? Porque não comprometeria a minha cara, entendeu? Eu não era eu e era um peito, entendeu? E era uma coisa íntima. Então eu fui lá e peguei essa foto da internet e mandei. E quando eu mandei essa foto, eu virei pra ele e falei assim, agora me manda uma sua. Ele virou pra mim e falou assim, ai, não tem como, porque minha mulher tá aqui do lado. Aí eu falei, ah, tá. E beleza, ele sempre tinha uns negócios assim, de, ai, me passa seu WhatsApp. E eu sempre falava pra ele, meu WhatsApp não tá funcionando, é melhor ser por aqui. E ele falava assim, eu tenho medo, né, de ser alguém testando pra mostrar pra minha mulher. E eu falava que não, pra ele parar com isso, pra ele parar de bobeira. Eu sempre tentava convencer ele, falava assim, porque eu não quero trair minha mulher. Mas eu sabia que ele falava, eu não quero trair minha mulher, porque ele desconfiava que eu era um fake. Então, pra ele não ficar como tão errado na história, ele mandava isso. E eu ia lá e continuava conversando, e logo ele voltava e caía no papinho de novo, queria ver, queria isso, queria aquilo, falava várias coisas, né? Aí eu mandei solicitação de amizade pra ela, pensei, vou contar, já tava com o print ali dele me chamando até pra sair, né? Vou mandar pra ela. Mandei solicitação, ela recusou. Eu peguei e mandei uma mensagem
no Messenger dela. Só que eu não tive coragem de mandar os prints na hora, porque, mais uma vez, a minha irmã me influenciou a falar, não faz, não manda agora, espera mais um pouco, acho que não tem prova suficiente. E nisso, ela acabou me bloqueando do WhatsApp, do Messenger dela. E aí, no que ela me bloqueou, beleza, né? Ela me bloqueou, eu fiquei, pronto, e agora? Ela me bloqueou. Aí ele virou e me mandou mensagem me perguntando por que eu tinha mandado mensagem pra mulher dele. Eu falei que nada, que eu só tinha mandado uma solicitação. Aí ele virou e falou assim que ela ia entrar em contato, que ela ia criar um fake no Face pra entrar em contato comigo, pra saber se tava rolando alguma coisa, porque ela tava achando tudo muito estranho, e que se ela entrasse em contato comigo e perguntasse, pra eu negar, pra eu falar que não tem nada, que não rolou nada, beleza, né? E ele tava super preocupado, nossa, ele tava super aflito. E eu, né, virei pra ele, falei pra acalmar, pra ele ficar de boa, mas é óbvio que quando ela me mandasse mensagem, eu ia mandar todos os prints e ia contar tudo pra ela. Aí no outro dia ela pegou e entrou em contato comigo. E aí ela já veio falando, pode ficar com ele pra você. Eu falei que não era isso. Ela pegou e perguntou se a gente já tinha ficado. Eu falei que não, que a gente só tinha marcado um encontro. Ela falou algumas ofensas, né, falou algumas coisas. E aí eu acho que ela começou a desconfiar do fake e perguntou se eu conhecia ela ou a família dela. E eu disse que não conhecia. Ela foi perguntar onde eu morava. Eu peguei e sumi do fake. Sumi, não apareci mais. Um mês depois, quando eu voltei, ela tinha me mandado um oi e um emoji. E eu respondi com um joinha. Ela virou pra mim e falou assim, já tá nativa, né? Eu sei que você é fake e tal. Por quê? Porque ela achou o perfil original. Ela foi e mandou print do perfil original da pessoa e falou, essa aqui é original. Porque eu tinha pego uma pessoa, um fake, de uma amiga minha do Facebook. E eu só tinha pego a foto do perfil, o nome, só troquei o sobrenome dela. Entendeu? Então, minha cunhada viu essa menina no meu Facebook. E aí ela foi e mandou print pra mim. Quando ela mandou print da menina original, eu bloqueei ela. Beleza, no outro dia, acho que foi no outro dia, o marido dela começou a me mandar mensagem, falando que era eu no fake, que eu era sem vergonha, porque eu tava pedindo foto do pau dele. E eu falei pra ele que ele era louco, de que ele tá falando, que ele tava maluco, por que ele tava falando aquilo. E ele começou a bater nessa tecla, começou a falar que era eu, que eu era falsa, que eu tava dando em cima dele, que não sei o quê. Eu falei pra ele que ele era louco, pra ele parar com isso, e fui e mandei mensagem pra minha cunhada, perguntando pra ela por que tava me acusando que eu que era esse fake. E aí minha cunhada virou e falou pra mim, porque o perfil original eu encontrei no seu perfil e também algumas coisas que o fake falou foram coisas que eu te falei, então tipo assim, tá muito parecido que é você. E eu neguei de pé junto, falei que não tinha nada a ver, que não era eu, que eu estava pirando a cabeça, enfim. Quando deu a noite, eu já tava saturada de toda essa história e eu fiquei tocada, sabe? Tipo, Deus tocou no meu coração de que isso não era legal, que era melhor eu falar logo, eu não ia conseguir viver com essa mentira, com essa enganação na cabeça o tempo inteiro. Então eu decidi que no outro dia eu ia contar pra ela direitinho. Quando eu liguei pra ela, ele tava da outra linha do telefone e aí virou tipo uma briga entre eu e ele no telefone. Ele começou a falar várias coisas, eu comecei a falar pra ele que tava com sem vergonhice, ele disse que eu pedi foto do pau dele e eu falei que era mentira e a gente entrou nessa guerra e ela começou a falar assim, por que quando você me mandou os prints, porque quando ela entrou em contato comigo eu mandei os prints pra ela, né? Por que quando eu mandei o print, eu não mandei as partes em que ele falava assim, que tinha mulher, que tipo, não queria trair a mulher dele, por que eu não mandei essas partes, entendeu? E eu não mandei essas partes no print porque eu sabia que ele tinha falado aquilo só porque ele tava com medo da mulher dele descobrir de realmente ser um fake, então ele já estava se prevenindo, entendeu? E ele de fato conseguiu, porque aí eu não mandei essa parte pra ela, e aí ele mostrou essa parte pra ela e tipo, ele começou a dar a entender que eu que tava intencionalmente dando em cima dele querendo alguma coisa. Mas tipo assim, virou uma briga de tanto eu e ele debater, a gente acabou não conversando e ela falou que tava com a cabeça doendo e no outro dia a gente conversava. No outro dia eu fui na casa da minha irmã pra me conectar na internet, quando eu fui falar com ela, eu mal comecei, ela já começou a me xingar, começou a me ofender, começou a falar pra mim que eu era uma carniceira, que eu era nojenta e que eu tava fazendo tudo pra destruir o relacionamento dela e não era essa a intenção. E ela disse assim que se ela me visse e trombasse comigo, ela ia me quebrar na porrada porque a gente mora em outro estado, sabe? E eu fiquei extremamente abalada falando pra ela que não tinha nada disso e tipo, não consegui explicar pra ela a situação e ficou muito mal resolvido, ficou muito chato, ela nunca mais foi a mesma comigo e enfim, ela é casada com o Alecrim Dourado até hoje, ela tá lá, acha que ele é um santo fiel maravilhoso, a vida deles continua sendo igual
igual, ele sempre sai, volta de madrugada, apronta pra caramba com ela. E tipo assim, ela trocou de número de WhatsApp, ela mandou mensagem pro meu marido, que é irmão dela, no caso, mas ela não conversa comigo, ela cortou todos os laços que ela tinha comigo. Eu tenho certeza que ela quer me ver longe, que ela não me suporta, que ela não gosta de mim. E o pior é que ela acredita que realmente eu fiz tudo isso pra destruir. Eu não queria destruir o relacionamento e nem machucar ela, muito pelo contrário. Sempre gostei tanto dela que eu achava um absurdo o marido dela fazer isso. Eu nunca achei ele nem bonito, nem atraente, muito pelo contrário, ele é um babaca. E exatamente por isso eu não acho que ele não merece nem ela. Em quem puder eu, Deus me livre. Só que ficou mal explicado. E a única forma que eu tinha, assim, de provar pra ela que ele fez errado foi quando ele me mandou mensagem. Lembra que eu contei pra vocês no começo da história? Que assim que eu mandei solicitação, ele me aceitou, comentou minha foto e mandou mensagem me pedindo o número do WhatsApp. Eu fui e apaguei essa mensagem. Então, nos prints, quem puxa a conversa sou eu, porque eu apaguei a mensagem. No outro dia eu tive a ideia de ficar puxando assunto com ele. Então ficou tudo parecendo que foi intencionalmente eu mesmo, que eu queria, que eu dei em cima, que eu usei fake pra tentar alguma coisa com ele, e ele conseguiu reverter a situação todinha e eu ficar como culpada. E eu fiquei muito mal, muito abalada de toda essa situação, de não conseguir explicar, de ter cortado o laço com uma pessoa muito querida, muito importante na vida do meu marido, na intenção de tentar ajudar. Eu acabei carregando a culpa e ainda sendo a total responsável por toda essa patifaria. Eu tinha 10 anos de idade quando eu comecei a me tocar e a me incomodar com alguns comentários dos meninos da escola. Eles faziam comparações de coisas grandes, fortes e gordas para se comparar comigo, porque eu sempre fui fortinha. O que acontece é que esses comentários, em vez de me dar uma força para eu querer me arrumar e tal, isso me magoava tanto, me colocava tanto no escuro, numa zona em que começou a me adoecer em um nível em que eu parei de me cuidar totalmente. Então eu não tinha autocuidado, eu não tava nem aí pra mim mesma, eu ficava totalmente desleixada e eu queria só digamos assim, sumir, sabe? Esquecer de mim mesma. E acabava que isso fazia com que a galera zoasse mais ainda de mim. Eu tinha uma melhor amiga. Por ela estar do meu lado, querendo ou não, ela me fazia esquecer essa galera chata, essa parte chata da escola. Ela vai e sai da escola. Nossa, foi um desespero pra mim, pra continuar, pra lidar com toda aquela situação. Mas enfim, respirei fundo, acabou o ano e tudo certo. Eu fiz 11 anos de idade e minha mãe me matriculou numa escola nova, onde eu acreditava que teria mais liberdade, seria mais feliz e faria boas amigas. E me deparo com uma escola onde tem um monte de meninas que se arruma, que se produz pra ir pra escola, sabe? E aquela coisa linda, maravilhosa. Então, se na escola anterior não existia isso, eu já me sentia um tapete para as pessoas pisarem. Imagina nessa escola nova. Eu não estava preparada para isso. E eu me comparava tanto, eu me magoava tanto, eu me colocava tanto numa zona doente que eu passei a me machucar. Eu passei a me mutilar, eu passei a fazer coisas que eu não gostaria de ter feito, como uma forma de tentar exportar essa dor, tirar ela de dentro de mim. E foi uma situação, uma parte muito difícil, muito dolorosa na minha vida. Aí eu fiz 12 anos de idade, foi quando eu me ingressei na web, na internet. E aí eu conheci um garoto. Quando uma garota não tem o hábito de chamar atenção por onde ela passa, quando ela chama, é legal. Pra mim era super legal. E foi isso que aconteceu. Eu conheci um garoto no qual ele conversava comigo e o pouco de atenção que ele me dava, eu já tava tão feliz que eu respondia e eu falava e eu ficava o tempo inteiro pegando meu telefone e esperando pra ver se ele respondeu, se ele respondeu, se ele respondeu, e ele demorava horas pra responder. Quando ele respondia, ele era super seco, ele era super frio, e isso me desencadeou uma ansiedade, né, e eu tinha essa ansiedade, não conseguia me controlar, era uma coisa assim que me magoava, e o tempo foi passando e eu fui começando a perceber, tipo, que eu tava entrando numa bolha que eu não ia suportar. Até que eu decidi não falar mais com essa pessoa, tipo, decidi que não queria mais papo com ele, e foi onde eu conheci um outro garoto. Ele é 1 ano mais velho do que eu. No caso, eu tava com 12, ele tava com 14, ele é 2 anos mais velho do que eu. E quando nós começamos a conversar, ele me deu total atenção. Ele me deu total suporte. Ele começou a fazer coisas que ninguém nunca tinha feito, que era me elogiar. E eu sei que por mais que mãe e pai elogie, é bom, claro, mas é óbvio que você tá numa roda de amigos e você vê que alguém se interessa por você, que alguém acha seu cabelo, seu corpo bonito, que gosta do seu sorriso, sabe? Isso encanta. E até então eu nunca tinha experimentado isso. E esse rapaz se aproximou de mim e me trouxe isso.
E foi de um nível tão maravilhoso e intenso que eu passei a gostar de mim. E automaticamente, por ele me achar assim bonita, eu queria ficar mais bonita. Então eu comecei a me cuidar, sabe? Comecei a me tratar, comecei a me aceitar do jeito que eu era. Enfim, eu tenho 12, ele tem 14. A gente tá namorando, eu sei que eu sou muito nova pra estar tendo um relacionamento, mas é um namoro normal, um namorinho mesmo de conversas, de coisas mais de adolescentes. É um namoro de adolescente no qual eu valorizo muito e quero caminhar numa vida adulta do lado de uma pessoa que saiba me aceitar e me valorizar e que me ensinou o que é amor, né? Pra eu ter amor próprio. Era uma coisa que eu não tinha, porque eu nunca tinha experimentado isso. Então hoje eu venho deixar pra vocês um recado, principalmente pra você que aí tá na pré-adolescência, né? Você da escola, que o seu comentário ele pode machucar um nível tão grande que a pessoa pode querer tirar a própria vida. Você pode estar sendo responsável pelo suicídio de uma outra pessoa. É muito importante você ter responsabilidade com o outro, você saber ter limite, você saber que não se pode comparar, não se pode pegar um objeto e comparar com uma pessoa, principalmente se você for ofender, porque isso é doente. Se você não é doente, você adoece, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado e deixa um recado também para as meninas que amor próprio, quando você passa a se olhar no espelho e não espera nada de ninguém, você consegue ser feliz, né? E acredite em si, acredite no seu potencial. Graças a Deus hoje eu tô conseguindo me amar mais e eu agradeço muito meu relacionamento por uma pessoa conseguir me olhar com os olhos que essa pessoa me olhou e me enxergar do jeito que ela me enxerga.